Interpretando Ravi Zacarias, a partir do episódio 60 da manhã diariamente especial com Ben Shapiro, apresentando Abdul Murray. Qual é a pergunta mais difícil para um crente? Acho que a pergunta mais difícil é como um Deus que é todo bom, todo-poderoso e totalmente controlado permite tanta dor e sofrimento no mundo. Como você responde a essa pergunta? Eu acho que se você já acredita em Deus, então já dá uma resposta significativa. Ele disse: Eu tinha ouvido falar de você pela audição do meu ouvido. E agora que eu vi você, eu me odeio e estou com muito medo. Então, ele se arrependeu, mudou seus modos e foi capaz de ter um relacionamento com Deus. Foi semelhante a Habacuc, que tive uma experiência com Deus depois de um tempo com muita dor, depois de tudo o que ele disse. 1. Deus é. 2. Deus age. 3. Deus muda. 1 significa que você sabe que Deus é realmente real. Isso é diferente do ateísmo. 2 significa que você sabe que Ele fará as coisas em nossas vidas. Isso é diferente do deísmo. 3 significa que você sabe que a perspectiva de Deus está além do tempo e acima da criação. Isso é diferente do panteísmo. Portanto, em suma, acho que se você é alguém que acredita em Deus, pode ter fé que, quando tiver uma experiência direta com Deus, Ele lhe dará olhos para ver as coisas na vida como Ele as vê. Se você é uma pessoa que não conhece a Deus, eu responderia à pergunta de por que Deus permite a maldade com outra pergunta. Quando você diz que o mal é real, você vê como você também está dizendo que bondade é real? E quando você diz que a bondade e a maldade são reais, você vê como também está dizendo que existe uma medida real consistentemente definida para a moralidade que usamos para saber a diferença entre o bem e o mal. Objetividade é o que chamamos de algo que é sempre real e cada pessoa se comporta de uma maneira que mostra que é real. Como quando jogamos futebol, mostramos que a gravidade é real em todos os lugares da Terra. Absoluto é o que chamamos de algo que é consistentemente definido em todos os lugares, ao entendido como o mesmo em todos os lugares. Assim como o mundo inteiro concorda com a ideia de que o vencedor de uma partida de futebol é o time com mais gols no final de um certo tempo. De agora em diante, chamaremos essa medida absoluta e objetiva de moralidade, a lei moral. Voltando à questão, se você sabe que há uma diferença entre o bem e o mal, e isso mostra que há uma lei moral, então você também deve admitir que um legislador moral faz sentido. É a existência de um Deus que poderia dar essa lei moral. É o que você quer refutar com a pergunta sobre a maldade. Então, o problema da maldade realmente desaparece na questão. Aqui está uma citação interessante de um debate entre um famoso ateu Russell e conhecido etista Collison. Collison, como você conhece o bem do mal? Russell, da mesma maneira que eu sei azul de verde. Collison, espere. Você sabe verde de azul porque você usa seus olhos, sim? Russell, sim. Collison, então, o que você usa para saber o bem do mal? Russell, meus sentimentos.
O que mais? Então, por que você precisa de um legislador moral para ter uma lei moral? Toda vez que uma pergunta sobre o mal é feita, ela é perguntada de uma pessoa ao por uma pessoa. Isso significa que a pessoa que fez a pergunta acredita que as pessoas têm valor natural. Ou, em outras palavras, que as pessoas têm valor desde o nascimento. E isso é algo que você não pode dizer se acha que mudamos de formas aleatórias ao longo do tempo a partir de animais menos complicados. Se somos uma mistura aleatória de átomos, como nos damos valor embutido? Então, quando você faz a pergunta por que Deus permite o mal, mostra que você acredita que as pessoas têm valor por conta própria. E isso novamente mostra que um legislador moral faz mais sentido. Então, para mim, a questão do mal se derrota porque você precisa olhar para o mundo de uma forma que mostra que Deus é lógico para poder pensar na questão para começar. Como sabemos o que é a lei moral? Esta é uma questão sobre saber se algo é verdade ou não. Na filosofia existem duas medidas para a verdade. Correspondência é sobre se uma única declaração está correta, se as palavras coincidirem com o que aconteceu. Coerência é sobre se um grupo de declarações é apresentado com precisão, se as palavras concordam umas com as outras e as coisas que nós já sabemos são verdadeiras. Para mim, existem três maneiras de encontrar a verdade. É consistência lógica. Isso significa que você se certificou de que não há contradições. Adequação empírica. Isso significa que vemos muitas coisas acontecerem na vida que mostram que é verdade. 3. Relevância experiencial. Isso significa que coisas aconteceram com você e mostram que é verdade. Então, aplicamos esses três caminhos às quatro questões da vida. 1. Origem. De onde eu venho. 2. Significado. O que minha vida realmente significa. 3. Moralidade. Como eu sei a diferença entre o bem e o mal. Destino. O que acontecer com uma pessoa quando ela morrer. Quando você decidir qual é a sua visão de mundo, essas são as quatro perguntas que você tem que responder aplicando as noções de verdade. Isso explica o lado humano de saber o que é a lei moral. Agora, quando se trata da ideia de Deus nos dar leis morais, não é tão simples quanto um livro de regras caindo do céu. Você toma as coisas que Deus nos ensinou durante todos os anos da humanidade e aplica esses testes da lógica da verdade às quatro questões da vida. Quando você faz isso, você vê que, se é verdade que Deus é real, isso faz com que as questões da vida façam sentido e aliviam a dor da nossa luta com elas. Isso ocorre porque essas quatro perguntas se tornam reais para nós quando podemos ter certeza do valor que Deus deu às pessoas quando Ele nos criou. Então, Deus não deu regras, mas essas regras também foram testadas pela lógica e comprovadas ao longo do tempo. Então, acho que chegamos à questão de quem é Deus, não apenas por um salto de fé, mas também por uma avaliação muito lógica das Escrituras.
Então, não é só Deus que nos dá a lei ao que estamos decidindo o que é a lei. Ambos estão trabalhando juntos. Tem sido um processo de pessoas trabalhando para aprender a correta compreensão da lei moral que Deus tem revelado consistentemente desde o princípio. É como a lei moral mudou. Como você explica isso? Assim como no Antigo Testamento, a escravidão é mencionada como um fato triste da vida, então foi bem depois que o Novo Testamento foi escrito que decidimos que a escravidão era contra a lei. Eu perguntaria onde está a história que as pessoas entendem melhor a lei moral hoje do que no passado viu. Se nos tornamos mais morais, porque a guerra matou mais pessoas nos últimos 100 anos do que o restante da história humana combinou. O ponto mais importante aqui é que a moralidade por si só nunca nos salvará. As pessoas fizeram coisas horríveis em nome da manutenção da moralidade. O fato é que o coração humano precisa de redenção e perdão. Depois, há o fato de que, por causa dos 10 mandamentos, sabemos o que é a moralidade desde o início da história humana. O problema de pensar que nos tornamos mais morais é que todos os maus comportamentos que vemos nos 3 primeiros capítulos do Gênesis ainda estão acontecendo hoje e, muitas vezes, de maneiras ainda piores. Tivemos as respostas por 3.500 anos e ainda tentamos seguir nosso próprio caminho com base em nossas próprias regras. E toda vez que fazemos isso, nos conduzimos a guerras e sociedades de dominação e opressão. Então, qual tem sido o problema para toda a história da humanidade? Exatamente o que aconteceu no Jardim do Éden. As pessoas tentarão brincar de Deus e fazer seu próprio conhecimento do bem e do mal. Vamos ouvir o que Deus diz sobre o conhecimento do bem e do mal. Temos esse padrão em que Deus nos disse o que funcionará melhor no mundo que Ele projetou. Então, decidimos seguir nosso próprio caminho e quando as coisas dão errado, o que fazemos? Culpamos qualquer coisa e qualquer outra pessoa, assim como Adão culpou Eva primeiro e então Eva culpou a serpente. Jogar a vítima é um jogo tão antigo quanto a nossa história é longa. Mas o preço de poder escolher se queremos obedecer a Deus ou não é que nos tornamos responsáveis. Isso significa que somos responsáveis pelo que vem depois de nossas ações. Portanto, não aceito essa ideia de que a moralidade melhorou com o tempo. Desde o início da história conhecida, nos foi dito o valor da vida humana é o valor de uma lei moral. É por isso que crentes como William Wilberforce lideraram o movimento intelectual e político na Europa para abolir o tráfico de escravos. E quanto ao passado e moralidade. Por exemplo, se duas pessoas concordam em fazer algo que apreciam e não prejudicam outras pessoas, isso não parece errado em nenhum sentido moral. Então, como você explica o passado em relação à moralidade? Que se refere à moralidade? Eu penso que o passado é um termo vertical, não apenas um termo horizontal.
No Salmo 51, quando Davi cai sobre o rosto diante de Deus, depois de seus pecados sobre Batseba, o que ele diz? Ele diz: sou contra você, Deus, pequei e fiz essa mal à sua vista. Sou contra você, Deus, pequei e fiz esse mal à sua vista. Então, na minha opinião, o pecado é uma coisa vertical. O problema com a moralidade é que, se nos limitarmos a uma estrutura moral baseada apenas no pensamento humano, descobriremos que algo está certo ou errado, dependendo de se você está na Índia, Camboja ou na América. Isso torna a moralidade abstrata e contraditória demais para passar no teste de coerência da verdade. Então, a diferença para mim é que um pecado acontece quando Deus lhe dá instruções diretas. Então você decide fazer o oposto ao fazer uma coisa diferente que você acha que é melhor. Não há pecado em Deus. Isso significa que não há contradição em Deus. Ele não pode contradizer a si mesmo. Nem pode aquilo que o contradiz a ser harmonioso com sua presença. Deus é autoexistente. Ele depende apenas de si mesmo para existir. Isso significa que é impossível para ele não existir. Ele existe eternamente e é a fonte de tudo que existe temporariamente. Portanto, é lógico que também devamos ser desprovidos de qualquer coisa que contradiga Deus, se quisermos nos juntar a Ele na eternidade. O que importa é se eu obedeço ao meu Pai Celestial. Então, o que está errado? Eu acho que o núcleo de saber o certo do errado é saber o propósito. Violar o propósito de uma coisa viva é errado. Vamos usar o automóvel como exemplo. A pessoa que projetou o carro tinha um propósito específico em mente quando o fez. Foi feito para ajudar as pessoas a viajar mais e mais rápido. Então, qual é a coisa apropriada a fazer se uma pessoa pegar um carro e decidir usá-lo para colidir outra pessoa com a intenção de matá-lo? Nós prendemos o fabricante do carro ou prendemos a pessoa que usou o carro por assassinato? Neste exemplo, o automóvel representa a moralidade. Isso é o que acho que fizemos com nossos valores. Nós pegamos o carro ou usamos de uma maneira que contradiz o seu propósito e depois culpamos a montadora. Então, com base nisso, alguns de nós querem jogar fora o manual do proprietário. Então, eu acho que a moralidade é boa para ajudar as pessoas a viverem na mesma área que as outras pessoas de uma maneira ordenada e harmoniosa. Mas a moralidade por si só não salvará a sociedade ocidental ou o mundo, a menos que desenvolvamos a responsabilidade com nosso Criador. Não apenas por razões morais, mas pelo fato de entendermos que a vida é sagrada. Sagrada em sua essência. Olhar a vida e não ver que ela é sagrada é a raiz de todos os nossos problemas morais e sociais. Nós mesmos ainda não sabemos o que significa ser humano. É também por isso que confiar em uma inteligência artificial para ditar a moralidade seria equivocado, porque ela não está viva com a vida dada pelo Criador da vida. Não seria lógico pensar que entenderia a sacralidade da vida inerente ao núcleo de todas as pessoas. Então, o que acontece com o papel do governo
O governo deve impor a moralidade antes de discutir o que o governo pode fazer melhor. Deixa-me primeiro dizer o que eu certamente sei que o governo não deveria fazer. Quando você pensa em liberais e conservadores, depende da localização. Se estou falando dos mulas no Irã, oro para que o Senhor nos salve desse tipo de conservador. O tipo de mentalidade em que o governo não respeita as opiniões dissidentes não reflete o modo como Deus deu às pessoas a escolha de acreditar nele ao se tornar um descrente e obedecer ao desobedecer, como vemos Deus fazendo na história de Adão e Eva. Se Deus não forçou as pessoas a acreditar e obedecer, não é lógico que nós demos essa autoridade sobre os outros. Certamente isso não mostra humildade diante de Deus. Mas então, para o lado secular, se você observar o que aconteceu com Stalin na Rússia, você sabia que certa vez Stalin considerou o cristianismo e até frequentou a escola de teologia? Você sabia que seu último ato na terra foi quejar no o punho e sacudi-lo com ódio contra Deus nos céus? Isso depois que ele matou 15 milhões de seu próprio povo em um regime ateu. Você vê que tanto o grupo religioso conservador quanto o grupo secular liberal acabam no mesmo lugar de assassinato e opressão quando não seguem o exemplo que Deus nos mostrou quando Ele deu às pessoas a escola. Então, acho que precisamos parar de pensar direito e esquerdo e devemos começar a pensar de cima a baixo. Eu não acho que vamos fazer progressos na política até que possamos concordar com uma resposta para esta pergunta: o que significa ser humano? Somos apenas um animal melhor? Ou Deus nos tornou especiais? Até que eu possa responder a essa pergunta, como posso responder porque é importante não ter um calço? Ou porque é importante tratar meus filhos com amor? Ou porque eu deveria ser um bom cidadão? E para mim, um bom cidadão é alguém que está disposto a aceitar o valor de toda vida humana e a viver pacificamente com pessoas diferentes e com crenças diferentes. Para mim, a questão é se o secularismo exclusivo está realmente no centro daquilo que queremos que nosso governo se torne. Se eu sou uma pessoa boa e moral e me comporto de todas as maneiras que concordamos que um bom cidadão deve agir, então por que eu ainda precisaria de Deus? Essa é uma boa pergunta e é uma pergunta que vem de uma ideia de que o mais importante é minha autonomia. Isso significa que quando eu faço esta pergunta, isso mostra que eu acho que tudo o que importa é ser uma lei para mim mesmo. Então, realmente, essa questão é uma questão de valores. É uma questão do que é mais ou menos importante para você. Mas também é importante lembrar que há um número de céticos e pessoas que não acreditam em Deus que se comportam tão bem moralmente que colocam muitos de nós envergonhados. Mas o verdadeiro problema com a questão é que estou usando uma palavra que se refere apenas ao meu pensamento quando digo que sou uma boa pessoa sem a orientação de Deus. Se eu vou dizer que sou bom com base apenas no meu próprio pensamento, então ambos podem ser verdadeiros. Se eu sou noroeste, posso dizer que sou moral se alimentar meu próximo. 2.
Se estou na Nova Guiné, Indonésia, posso dizer que sou moral se matar o meu vizinho e depois comer o meu vizinho. Pensa no que estamos fazendo quando nos chamamos de uma boa sociedade baseada apenas em nossas ideias de moralidade. Depois, considere algumas das decisões que estamos tomando nos mais altos níveis de legisladores. Como podemos ser tão usados em nos considerar bons? Portanto, não é lógico chamar qualquer coisa boa, a menos que você acredite em absolutos. O que significa que algo pode ser absolutamente verdadeiro em todos os lugares para todos. Essa ideia é semelhante a como uma pessoa que só fala chinês pode assistir a uma partida de futebol em um canal de televisão de língua espanhola e ainda saber qual time está ganhando. Podemos saber a diferença entre futebol ruim e futebol habilidoso, independentemente de onde ele é jogado, porque, como conceito, o jogo tem um conjunto absoluto de princípios básicos. Então, dizer que toda verdade é relativa é uma afirmação autodestrutiva. Destrói-se quando aplicado na vida. No momento em que você diz ou pensa algo como a escravidão é errada ou caridade compassiva é uma característica melhor do que a caridade coagida, você começou a agir de uma maneira que concorda que a verdade não é relativa, que existe uma definição absoluta. Então, eu digo para se dar a autoridade de definir o que é bom leva a um mundo de caos. A América tem muito a dizer sobre direitos, mas ainda não conseguiu definir o que é certo. Meus direitos se baseiam em uma definição absoluta do que é certo. É por isso que havia tantos crentes como William Wilberforce que estavam à frente da luta pela abolição do comércio internacional de escravos. Foi porque eles tinham uma definição absoluta do que é certo de Deus, que eles poderiam usar para provar que era errado alguém em qualquer lugar do mundo escravizar qualquer outra pessoa, não importando a cultura ou onde a escravidão acontecesse. E quanto aos crentes que forçam sua lei moral absoluta a outros que não acreditam em seu Deus. Primeiro, acho que qualquer em que forçar uma crença religiosa em outra pessoa tem uma religião que não é baseada no exemplo estabelecido por Deus na história de Adão e Eva. Porque o Deus em Gênesis nos deu um dos maiores dons que temos: a liberdade de acreditar nele ao descrer nele. Então, se uma pessoa acredita na Bíblia e tenta forçar alguém a concordar, ela agiu de uma maneira que contradiz a Deus. Mas se uma pessoa acredita em etismo, faz todo o sentido forçar alguém a concordar com você, ou até mesmo matá-lo. Se discordar de você porque, sem Deus, é lógico que a moralidade é relativa e que outras pessoas não têm valor essencial que somos obrigados a respeitar. O mesmo se aplica ao genocídio, escravidão, ao racismo. O relativismo e o ateísmo abrem as portas para as pessoas justificarem tratar outras pessoas como menos valiosas. Enquanto para teístas e crentes, isso é uma contradição. Deus nos dá a capacidade de escolher acreditar ou descrer.
Mas uma coisa que ele não fez foi nos dar a capacidade de mudar o que acontecer depois que você escolher entre essas duas opções. Haverá um resultado natural e lógico para ambas as escolas que eu posso ver com o meu raciocínio. Então, isso significa que serei responsável pelo que vem da minha escola de acreditar ao descrer. Acho que precisamos estar livres para conversar uns com os outros sobre nossas crenças e procurar encontrar a verdade usando lógica e gentileza. Mas se Deus não forçou a humanidade a acreditar nele, ninguém deveria. Ambos os lados devem ter a liberdade de falar e todos os ouvintes a liberdade de aceitar ou rejeitar. A chave é ser respeitoso no processo, ser gentil com todos no processo, para seguir o exemplo de Jesus no processo. O que você diz da ideia em alguns grupos científicos de que não temos escola real ao livre arbítrio? Eles dizem que tudo é definido em um curso predeterminado por uma cadeia de reações químicas inevitáveis, incluindo os pensamentos em nossas mentes. Para apoiar essa ideia, esses grupos se referem a experimentos de laboratório que sugerem que o cérebro está ativo antes que uma pessoa esteja consciente do pensamento. Bem, isso é uma ideia chamada determinismo e volta a B.F. Skinner nos anos 70 e foi a mesma tentativa de escapar da responsabilidade naquele momento como é hoje. Respondendo a essa ideia, faço uma pergunta simples. O que você está dizendo é verdade ou apenas seus próprios pensamentos predeterminados? São apenas os seus neurônios disparando que fizeram você decidir isso. Ao você acreditar que há uma razão objetiva porque o determinismo é verdadeiro. E essa razão objetiva pode derrotar experiências objetivas de todas as outras pessoas na Terra em relação à escola. Eu vejo isso como um truque muito inteligente para evitar a responsabilidade. Para que as pessoas vivam como o determinismo é verdade, teríamos que acabar com as cortes judiciais e destruir todas as prisões, porque não seria lógico responsabilizar alguém. Se uma pessoa invade uma casa, mata uma pessoa, estupra outra pessoa e sai com o dinheiro, tudo isso foi predeterminado, o que significa que o intruso sempre faria essas coisas, se quisesse ou não. E teria sido impossível para eles conhecer ou decidir agir de uma maneira diferente. Se você se lembra do nosso exemplo de uma partida de futebol e como ao jogar o jogo, um jogador de futebol mostra que a gravidade é um fenômeno objetivo para todos os que assistem à partida de futebol na televisão. Suponha que esse jogador de futebol acredita que o planeta Terra é plano. O que é uma teoria que exige que ele rejeite a gravidade. Ele ainda prova a gravidade quando ele joga. Este jogador de futebol não pode conciliar sua teoria plana do planeta Terra com suas próprias ações no campo de futebol. Então, ele certamente não pode convencer todas as pessoas assistindo à partida que o que eles sabem é a experiência da gravidade está errado.
Da mesma forma, se alguém que acredita no determinismo tenta dizer que uma pessoa tem o direito de ser tratada com respeito ao tentar dizer algo como a escravidão está errada, essa pessoa começou a agir de uma maneira que trai o determinismo e apoia a ideia de escolha humana no contexto de uma lei moral objetiva e absoluta. Eu contaria então a história de quando estava visitando prisioneiros no corredor da morte em Louisiana. Um prisioneiro havia feito muitas cruzes de fios e havia printado cenas com temas religiosos em muitas telas e as colocava em toda a cela da prisão. Falei com ele por um tempo e ele me contou sobre a redenção que encontrou em Jesus quando ele começou a ler a Bíblia que estava em sua cela no corredor da morte. Eu perguntei a ele o que deu tão errado nesta vida que ele acabou aqui. Ele me respondeu que se tivesse encontrado uma Bíblia em sua mesa na escola, não teria precisado ir ao corredor da morte para encontrá-la. Eu perguntaria ao cientista que acredita que a experiência humana é predeterminada por uma cadeia de reações, se experiências de transformação da personalidade como essas são predeterminadas. É algo que a sociedade pode celebrar quando este homem encontrou a liberdade da dor que o empurrou para fazer o mal e que ele foi capaz de encontrar a paz em seu coração para começar a fazer o que é bom. Que significado ou valor existe para a libertação da escravidão interior? E mais, se o determinismo é verdadeiro, então você não tem nenhuma razão lógica para criticar um crente ou qualquer outra pessoa que discorde de você, porque a crença dessa pessoa também é predeterminada. No momento em que você faz uma medição que diz uma coisa como melhor do que outra coisa, você parou de agir de uma maneira que concorda com a ideia de determinismo. Assim que você diz que certas coisas ou ideias têm maior qualidade do que outras, você concordou com suas ações que existem definições objetivas e absolutas. E quando você se contradiz dessa maneira, você nos mostra a contradição em sua crença. Então, na sua opinião, o que o cristianismo acrescenta ao mundo que ainda não foi feito pelo judaísmo? Não gosto de dizer a palavra acrescentar, porque acho que já existia. É claro que os ancestrais de Ravi Zacarias eram sacerdotes hindus ortodoxos por gerações na classe superior do sacerdócio hindu. Então, esse é o pano de fundo do homem que falou as palavras em que esta interpretação é baseada. O único verso em que penso que a lei moral está pendurada é: Eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirou do Egito, porque aqui vemos a tema da redenção. Acho que com a redenção de Jesus, passou de uma metáfora no Egito, mesmo que isso foi real, e passou pelos sacrifícios de animais, e mudou-se para a pessoa muito real de o Filho do Homem, de quem Daniel falou. É a perfeição da lei que não foi quebrada, mas realmente foi afirmada e endossada. Então, o que vejo na pessoa de Jesus Cristo são duas coisas muito reais. É o fato de que ele viveu uma vida que Deus julgou ser perfeita com base em uma lei moral que Deus havia dado aos judeus, que tinha 613 regras muito detalhadas. Davi reduziu para 15, e então Isaías diminuiu para 11. Então Miqueias fez apenas 3 leis. Para fazer justiça. 2,
para amar a misericórdia e 3. Para andar humildemente diante de Deus. E se você for a Habacuc, ele disse, o bem viverá pela fé. Então, quando você se move para a pessoa de Cristo, duas coisas acontecem. Primeiro, a lei é honrada e não desafiada. Então, a segunda coisa que acontece em Jesus é um relacionamento com Deus. 2. Eu tenho uma história sobre esse tipo de proximidade em um relacionamento. Uma vez minha filha estava com pressa, olhando em volta de casa para suas chaves, e ela parou e disse: Estou perdendo a cabeça? Para isso, minha neta, de 5 anos, disse: Mamãe, o que você fizer, por favor, não perca seu coração, porque eu estou lá. Esse é o tipo de relacionamento pessoal que se forma entre uma pessoa e Deus quando uma pessoa acredita em Jesus. Por mais que eu ame a lei e o bem que vem da lei, eu preciso ir além disso para o tipo de proximidade com Deus que eu vejo aqui. Se eu fosse escolher um ou dois momentos no Novo Testamento que eu acho que são os mais belos, o primeiro seria o que Jesus disse em Emmaus Road. E então, meu segundo favorito é quando Jesus estava no Monte de Transfiguração, quando Jesus mostrou seu glorioso corpo espiritual. Quando ele estava lá na montanha em seu glorioso corpo espiritual, quem são as pessoas que ele traz consigo? Moisés e Elias. Esses homens são dois dos profetas mais poderosos. E depois de passar para a próxima vida, suas almas responderam a Jesus. Nós não sabemos exatamente onde Moisés foi enterrado, e Elias sobre em carros de fogo. E então Jesus morreu na cruz para pagar pelo que eu não posso pagar. Este exemplo de redenção em que o mais puro decide por sua livre vontade pagar a penalidade pela impureza de outros. Não que não houvesse penalidade, mas que Jesus escolheu pagar a penalidade e depois ressuscitou da morte pelo seu próprio poder. Na minha opinião, é uma mistura que não desafia a lei judaica que veio antes. E para eu explicar o acordo, deixa-me dar um exemplo. Eu estava em Jerusalém há alguns anos quando conheci um professor do Islã chamado Moshe Sharon. Eu vou te contar o que ele me disse. Deixa-me dizer uma coisa que você não sabe sobre mim. Sou professor, mas trabalhei para o Mossad. Você é um cristão e eu sou um homem judeu, mas nós temos uma coisa em comum. Nosso objetivo é a comunhão com Deus. Mas quando eu peguei extremistas que se explodiram, o que as pessoas não sabem é que eles amarram um cinto de chumbo em torno de suas partes reprodutivas para proteger o que eles acreditavam que eles finalmente usariam no paraíso. Essa é uma visão de mundo diferente. Você e eu podemos nos entender porque temos o mesmo objetivo, compartilhando pensamentos e sentimentos íntimos com Deus. Mas se uma pessoa é motivada por uma ideia de uma céu que é baseada em recompensas eróticas, então eu não estou na mesma página com essa pessoa. Temos objetivos completamente diferentes. Então, eu digo para mim em Cristo que vejo a conclusão da história porque eu quero mais do que apenas a verdade mental. Quando Jesus desce do monte e Pedro vai até ele, o que Pedro diz? Mas agora a palavra dos profetas foi absolutamente provada para nós, e todos farão bem em prestar atenção a ela como uma luz em um lugar escuro. Então, eu acho que é uma conclusão.
O que você acha que torna a fé judaico-cristã diferente de outras religiões que acreditam em um único Deus verdadeiro? Bem, ao que Moshe Sharon disse, eu também vejo como uma ideia social motivada por recompensas sexuais contradiz o que Deus nos mostrou sobre seu reino e caráter na Bíblia e na Torá. Acho que já sabemos que a motivação para o céu é adorar a Deus no Espírito, não aos prazeres da carne. Mas também, se vamos comparar religiões, eu acho que nós cristãos estamos pagando uma penalidade por nossos errados ao longo da história. A igreja tem feito grandes erros. Não devemos nos esconder disso. Até mesmo o mundo como a igreja lidava com o progresso científico era absolutamente pecaminoso em muitos momentos. Mas o que os pesados da igreja realmente nos mostram, o que eles acabam provando é a depravação do homem. Isso prova o quão ruim as pessoas podem realmente ser. Não provam quem é Jesus ao que a Bíblia realmente ensina. O que isto prova é que as pessoas se tornam corruptas quando nos damos poder sobre outras pessoas. Então, eu digo que precisamos admitir nossos erros e aceitar a responsabilidade por eles. Mas também digo que não cometemos mais erros do que qualquer outro país. Desde o século XX, mais pessoas foram mortas pelos regimes comunistas ateus do que por qualquer outro grupo. Considere o caminho dos modernos governos ateus na China, Rússia, Vietnã e Camboja. Eu não quero nem falar das coisas que estão sendo feitas sob a regra ateísta. Mesmo hoje, o que está sendo feito para seres humanos sob regimes comunistas seculares é uma atrocidade. O fato da questão é que se você excluir a cosmovisão cristã judaica com base em seus pecados, isso mostra que você é preconceituoso de uma forma que não é suportada pela história. Então, eu digo que teremos o melhor resultado na sociedade se as pessoas tiverem a liberdade de acreditar ou não acreditar. Eu não apoio a ideia de uma teocracia ao governo da religião. Forçar a crença religiosa é a melhor maneira de matar a fé. Eu acredito que os lugares mais importantes que precisamos para ter esse direito de acreditar ou não acreditar são os nossos locais de aprendizagem. Se as escolas e universidades abrirem suas portas para conversas lógicas e amáveis com pessoas que acreditam em Deus, acredito que começaremos a ver uma mudança social positiva. Porque Deus soberano não poderia simplesmente perdoar o pecado sem sacrifício? Esta pergunta é sobre consistência lógica. Se você pensa em Deus que deveria ser o maior ser possível, e todas as religiões monoteístas concordam com isso, até as religiões panteístas concordam com isso até certo ponto. Dizendo algo como: se houvesse Deus, seria o maior ser possível. Então, quais são as duas qualidades que o maior ser possível possui? As qualidades que provavelmente possuiria são: 1. Justiça absoluta sem compromisso. Isso significa dar às pessoas exatamente o que elas merecem. 2. Misericórdia absoluta sem compromisso. Isso significa dar às pessoas algo que elas não merecem. Portanto, o problema é este: como Deus pode ser absolutamente justo e absolutamente misericordioso ao mesmo tempo? Como ele pode ser logicamente consistente sem comprometer?
Porque se Deus é totalmente justo, ele nunca comprometeria sua justiça. Porque se ele fizesse um compromisso, transigência não seria o maior juiz possível. Ele perderia algo no processo. Isso seria denegrir sua própria natureza. Seria diminuir suas próprias características. Então, se ele não fosse absolutamente, completamente e justificadamente misericordioso, ele deixaria de ser o maior ser misericordioso que poderia haver. Isso também comprometeria e diminuiria a ele mesmo. Portanto, se alguém cometer uma transgressão contra Deus e ofende-lo, um ato temporal que realmente ofende o Eterno tem um efeito eterno. Então, aqui está o problema. Como Deus deve perdoar esse pecado apenas porque alguém se arrepende? Isso faz sentido? Só porque eles se arrependem não significa que eles não fizeram algo com um efeito eterno. Eles ainda causaram uma dívida por si mesmos contra a Criador de todo o universo. O Deus é legitimamente ofendido de alguma forma a uma dívida foi incorrida com esse mesmo Deus. E todos os sistemas religiosos reconhecem esse conceito. Pelo menos até certo ponto. Até o Alcorão disse: se Deus julgasse de acordo com o que o povo merece, ele não deixaria alguma coisa na terra, nem mesmo seres vivos. É assim que o pecado é sério no mundo. Na verdade, destrói e polui o mundo inteiro. Então, é lógico para Deus que vê o pecado como poluente para o mundo inteiro perdoar o pecado apenas porque você se sentiu mal por um tempo? Não. Se Deus fizesse isso, ele deixaria de ser justo. No entanto, se ele não perdoasse, deixaria de ser misericordioso. E é disso que se trata a cruz. Então ele morreu na cruz para fazer o quê? Pagar o preço que merecemos por direito. Isso é misericórdia. E ele garante que o preço seja pagado, pegando ele mesmo na cruz. Isso é justiça. Ambos convergem na cruz. É a consistência lógica aqui que é convincente. E logicamente consistente é baseado na adequação empírica da cruz histórica. Na verdade, todo mundo que estuda Jesus concorda com esse fato da história. É aqui que a beleza da Trindade realmente entra em cena. O que eu amo na fé cristã é que ela é logicamente consistente, mas também logicamente coerente. Então, Deus é e três. Ele é em sua natureza, com três personalidades distintas. O Pai não é o Filho não é o Espírito, mas eles compartilham a mesma natureza. Eles têm o mesmo que, mas eles têm quem diferente. Como podemos alcançar essa geração? Não responda perguntas, responda às pessoas. Como as perguntas não precisam de respostas, as pessoas precisam de respostas e usam perguntas para obter respostas. Então, primeiro, você deve ouvir atentamente e entender quais são as perguntas deles. Eu acho que na cultura atual, quando você está ouvindo alguém, isso é dando a ela a dignidade que toda pessoa procura, porque constantemente parecemos estar roubando a dignidade de para o outro. Assim, você pode quebrar estereotipo se apenas ouvir. Eu estava falando com jovem ateu que estava indignado com o racismo. Eu perguntei a ele: você pode me dizer o que justifica sua indignação?
Se eu sou uma máquina química e você é uma máquina química, há algo imoral no ato de remover você do cenário porque você está no meu caminho? Há algo sobre nós que é intrinsecamente valioso. Você tem um forte senso de moralidade. Eu posso ver isso em você pela sua raiva contra o racismo. Mas o que justifica seu profundo e forte senso de moralidade sobre esse assunto? Nos conectamos a uma questão de acordo, mas usamos esse acordo para falar sobre nossas divergências de uma maneira agradável. Ouça e quando você falar, fale graciosamente. É um mundo pós-verdade. Bem, o que é um mundo pós-verdade? O mundo pós-verdade é aquele que eleva sentimentos e preferências acima dos fatos e da verdade. Não está negando que a verdade existe. Simplesmente a colocamos na prateleira de baixo. Porque o que realmente nos importa são as nossas preferências. Portanto, a verdade existe, mas não nos importamos a menos que coincida com nossas preferências. Nesse caso, nos importamos. O problema disso é o seguinte: e essa é outra maneira de alcançar essa geração. O problema é que essa geração está se tornando cada vez mais pragmática. Em outras palavras, eu acredito no que funciona. E o problema com a pós-verdade é que não funciona. É uma das maneiras mais fundamentais de não funcionar na sociedade. Como podemos alcançar essa geração? Não responda perguntas, responda às pessoas. Como as perguntas não precisam de respostas, as pessoas precisam de respostas e usam perguntas para obter respostas. Então, primeiro, você deve ouvir atentamente e entender quais são as perguntas deles. Eu acho que na cultura atual, quando você está ouvindo alguém, isso é dando a ela a dignidade que toda pessoa procura, porque constantemente parecemos estar roubando a dignidade de um para o outro. Assim, você pode quebrar um estereotipo se apenas ouvir. Eu estava falando com um jovem ateu que estava indignado com o racismo. Eu perguntei a ele: você pode me dizer o que justifica sua indignação? Se eu sou uma máquina química e você é uma máquina química, há algo imoral no ato de remover você do cenário porque você está no meu caminho? Há algo sobre nós que é intrinsecamente valioso. Você tem um forte senso de moralidade. Eu posso ver isso em você pela sua raiva contra o racismo. Mas o que justifica seu profundo e forte senso de moralidade sobre esse assunto? Nos conectamos a uma questão de acordo, mas usamos esse acordo para falar sobre nossas divergências de uma maneira agradável. Ouça e quando você falar, fale graciosamente. É um mundo pós-verdade. Bem, o que é um mundo pós-verdade? O mundo pós-verdade é aquele que eleva sentimentos e preferências acima dos fatos e da verdade. Não está negando que a verdade existe, simplesmente a colocamos na prateleira de baixo. Porque o que realmente nos importa são as nossas preferências.
Portanto, a verdade existe, mas não nos importamos a menos que coincida com nossas preferências. Nesse caso, nos importamos. O problema disso é o seguinte, e essa é outra maneira de alcançar essa direção. O problema é que essa geração está se tornando cada vez mais pragmática. Em outras palavras, eu acredito no que funciona. E o problema com a possibilidade é que não funciona. É uma das maneiras mais fundamentais de não funcionar na sociedade. Se as preferências importam mais do que a verdade, e eu sou autônomo, você sabe que falamos sobre liberdade o tempo todo. Mas nossa demanda não foi para liberdade, existe há muitos anos. Nossa demanda hoje é autonomia. Liberdade é diferente de autonomia. A liberdade tem limites. Um deles é a verdade e outro é a moralidade. Autonomia é a capacidade de fazer o que quisermos, quando quisermos e da maneira que quisermos. Portanto, o problema com a verdade posta na sociedade é este. Se eu sou autônomo e outra pessoa é autônoma, e tenho preferências que importam mais que a verdade, e a outra pessoa também tem preferências e que suas preferências importam mais que a verdade. Quando dois seres autônomos que só buscam suas preferências se reúnem e suas preferências não coincidem, quem vencerá? Se a verdade está na prateleira de baixo, então a verdade não decide. O que decidirá será o poder. E não é irônico, então, que em nossa busca por autonomia alguém seja escravizado? Portanto, se você conseguir escutar bem, faça as perguntas certas, ouça os problemas com os quais eles estão realmente lidando. Este é o melhor. Em seguida, aponte esses tipos de problemas com uma visão de mundo pós-verdade e como ele não nos leva a lugar algum. Leva-nos exatamente ao lugar em que estamos tentando fugir. Então, eu acho que eles estarão mais prontos para ouvir a esperança que a verdade trará.